Nós já estamos aqui em nossos estúdios para mais uma entrevista independente, líder de audiência, sempre trazendo convidados especiais, debatendo assuntos do seu interesse. Você pode acompanhar a nossa entrevista deste sábado pelo Facebook da Independente, pelo nosso canal também no Instagram. Inclusive, já pode começar a curtir, comentar e compartilhar, tirar dúvidas aqui do nosso entrevistado. Hoje é o Dr. Rogério Lima, urologista e clínico geral. Bom dia, Dr. Rogério, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes e mais uma vez obrigado pelo espaço. Dr. Rogério, hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem, mas também da mulher. Mas eu primeiro queria começar essa nossa entrevista que o senhor falasse sobre como surgiu a ideia de criar aqui em Arco Verde o Instituto Curar, que é uma clínica especializada em algumas áreas. Bom, a ideia surgiu de um pensamento em comum entre eu e um amigo, um grande amigo, Dr. Arthur Medeiros. Ele é ortopedista. E nós estávamos querendo um espaço maior para aumentar a complexidade dos nossos procedimentos e o número de pessoas a serem atendidas. Dessa ideia conjunta surgiu o planejamento e, ao mesmo tempo, por graça divina, apareceu o espaço, que é a antiga casa do Dr. Genesi, onde funcionava o Altino Ventura. Quando o Altino Ventura desocupou a casa, nós já vimos a placa de aluga-se e já procuramos os proprietários. Fizemos uma reforma e, graças a Deus, já estamos colhendo esses frutos. Quais são as especialidades que as pessoas podem procurar lá no Instituto Curar para cuidar da saúde? Eu sou responsável pela parte de cirurgia geral e urologia, que a gente vai detalhar um pouco mais. E Dr. Arthur, ele faz a parte de ortopedia e traumatologia. São fraturas, problemas ósseos, e de ortopedia são os processos inflamatórios, que as tendinites, as artrites, artroses, as cirurgias de correção desses problemas. Vocês fazem algum tipo de procedimento lá no Instituto Curar ou só no hospital? Nós fazemos sim. Fazemos procedimentos que não necessitem de internamento. Então, procedimentos pequenos. Por exemplo, pequenas cirurgias de fimose, de correção, por exemplo, estreitamento no canal urinário. No caso do Dr. Arthur, pequenas fraturas na mão, dedo, coisas simples, que não precisem de internamento. Então vamos começar a nossa entrevista aqui para tirar muita dúvida das pessoas que estão em casa. Você já pode enviar sua pergunta, de preferência escrita, para o nosso WhatsApp no 999740002. Eu já estou de olho aqui no Zap da Independente para fazer a pergunta, tirar sua dúvida com o Dr. Rogério. Dr. Rogério, por que a incidência de câncer de próstata é tão alta no Brasil? O que é que está faltando? Mais cuidado do homem? Então, a incidência de câncer de próstata, ela é decorrente de uma série de fatores. Um fator nós não temos como mudar, que é o fator genético. Tirando isso, há evidências fortes de que o comportamento do homem pode influenciar no aparecimento ou no aumento da incidência do câncer de próstata. Por exemplo, o consumo exagerado de carne vermelha, de gordura animal, de comida industrializada, o hábito de fumar, tudo isso está relacionado, direta ou indiretamente, a um aumento na incidência do câncer de próstata. Então, tirando o fator genético, que esse a gente não consegue mudar, por exemplo, tem famílias em que os homens, eles têm um grande número de indivíduos que tiveram câncer de próstata e sabidamente, há um fator genético envolvido. Tirando o fator genético, o comportamento também influencia. Aí eu queria entender, com esse fator genético, tem como retardar esse câncer de próstata ou não? É difícil de responder porque varia o tipo de tumor. Mas você tendo uma vida saudável, o que faz bem para o coração faz bem para a próstata. Então, se você toma muita água, come pouca gordura, não fuma, não consome muita carne vermelha, faz atividade física, diminui a sua chance, sim.
Os urologistas eles recomendam que todos os homens acima de 45 anos façam anualmente o exame de PSA e toque retal. De que forma essa combinação desses dois exames podem ajudar na prevenção do câncer de próstata? E qual é a diferença de PSA e toque retal? Olha, a diferença é que o PSA é um exame de sangue. O PSA é uma proteína produzida pela próstata. Quando a próstata tem alguma doença, não só câncer, esse PSA ele sobe no sangue. O toque retal é um exame físico, em que nós, com um toque no canal anal, nós sentimos a próstata, temos uma ideia do tamanho dela, se tem algum nódulo, se tem alguma área endurecida. Com o dedo o senhor já percebe? Percebemos isso, sim. Então, sim, a diferença é essa. O PSA é um exame de sangue, o toque é um exame físico. E a junção dessas duas informações, o PSA mais o toque, aumenta a nossa chance de diagnosticar algum problema prostático, inclusive o câncer. Esse problema prostático, ele só aparece depois dos 45 anos, por isso que vocês pedem para que os homens façam o exame após os 45 anos, ou ele pode aparecer antes? É muito, muito raro aparecer antes dos 40. Por isso que a gente recomenda a partir dessa idade. 45. 45 atualmente para pessoas que não têm história familiar de câncer de próstata. E 40 para quem tem história familiar, mas já há, inclusive na literatura, você lê recomendações de que pessoas que têm histórico de câncer de próstata na família, pessoas não, homens, né, claro, já façam PSA aos 35 para ter como referência. Mas é muito raro ter antes dos 40. Aí a gente está chegando aqui num ponto que é fundamental. É a ida do homem ao consultório para fazer esse bendito exame que eles não gostam, que para eles é um tabu. Olha, primeiro, o homem espontaneamente é muito raro ele tomar a iniciativa de ir ao urologista. Por isso que nossas mensagens são dirigidas ao homem e às suas companheiras. Muitas vezes o homem vai ao urologista porque a mulher é quem leva. Quando eu digo a mulher, pode ser a esposa, pode ser uma irmã, pode ser a mãe, pode ser um parente bem próximo ou uma parente bem próxima. Então, assim, a mensagem é dirigida tanto para as mulheres quanto para os homens, porque o homem ele é um pouco relutante, independente do fenômeno do toque retal. O homem em si, ele espera sentir alguma coisa para procurar um médico. Já a resistência ao toque não é tão grande, já foi mais no passado. Hoje os homens aceitam relativamente numa boa. Doutor Rogério, a pessoa que está em casa, o homem que está nos ouvindo agora em casa, ele já tem uma certa idade, ele tem como perceber algum sintoma, um câncer de próstata em desenvolvimento ou não? Olha, o que causa sintoma é a próstata crescida. O câncer, como na maioria dos tumores, ou quase todos os tumores malignos, né, no início ele não tem nenhum sintoma. Por isso que a gente usa a palavra exame preventivo. Porque o exame preventivo é justamente quando você faz um exame sem sentir nada, para tentar prevenir um problema maior. Então o câncer, nos seus estágios iniciais, não tem nenhum sintoma específico. E já no estágio avançado, quais são os sintomas? Aí varia. Sintomas urinários, se a próstata ela cresceu, ele vai sentir dificuldade para urinar, ele vai sentir uma sensação de que a bexiga não esvazia quando ele vai ao banheiro. Dependendo do grau de avanço, dor nos ossos. Isso, dependendo do estágio da doença, pode variar só com sintomas urinários ou perda de peso, anemia recorrente, dor nos ossos, tudo isso faz parte de sintomas de doença avançada. E quais são as principais opções de tratamento para esse tipo de câncer? Também, a primeira coisa que a gente faz quando diagnostica um câncer é estadiá-lo, saber em que estágio a doença está. Dependendo do estágio, o tratamento pode ser cirurgia, pode ser radioterapia, pode ser alguma medicação, e isso vai variar, ou combinado de uma coisa e outra, dependendo do estágio da doença. Já estão chegando aqui várias perguntas pelo WhatsApp da Independente no 999740002 e a prioridade é você, o meu ouvinte. A Neide do São Cristóvão está perguntando o valor da consulta do Dr. Arthur Medeiros. A gente não pode dizer porque é uma questão
ética, a Neide vai dar uma ligadinha para o consultório. Qual é o número, doutor, para marcar? 3822-3509. Muito bem, aí ela lá se informa dos convênios que também tem, né, das consultas particulares, e ela pode fazer essa avaliação de preço. Uma outra pergunta, doutor Rogério Lima, quais os principais sintomas do câncer renal e qual o tratamento mais adequado para esse tipo de câncer? Leandro Valença, sítio Bela Vista, Sertânia. Olha, o câncer renal também, como eu falei há pouco, no início ele não traz sintoma nenhum, nos estágios iniciais. Quando ele cresce muito, aí pode haver dor no lado acometido, direito ou esquerdo. Dependendo do grau de profundidade do tumor, pode aparecer sangue na urina, perda de peso, são sintomas de uma doença um pouco mais avançada. Então, como todo câncer, no estágio inicial, ele não tem nenhum sintoma. É tanto que quando a gente faz algum exame preventivo, pede um ultrassom, por exemplo, de abdômen total, porque entre 15% e 20% dos tumores de rim, às vezes até mais, dependendo da região, eles são achados que a gente chama incidentais. Você faz um exame para uma coisa e acaba achando outra. Por isso é bom a gente estar aqui hoje com o doutor Rogério, porque além de ser urologista, é clínico geral e vai poder responder a pergunta da Rosa Ferreira do Carneiro Embuíque. Ela trabalha na roça. Ela sente dormência nas mãos e as mãos incham. O que pode ser isso, doutor Rogério? Olha, provavelmente o esforço físico pode provocar isso e também algum problema de coluna. Às vezes a sobrecarga de trabalho provoca alterações na coluna e pode justificar a dormência nas mãos. E existem doenças que provocam isso também, como por exemplo diabetes pode provocar isso. Então é importante procurar um médico, doutor Arthur, ele também examina a coluna, ele trata esses problemas, pode nos procurar para a gente avaliar. Tem aqui uma outra pergunta chegando, cirurgia no caso da próstata, o homem depois pode engravidar uma mulher ou não mais? Um ouvinte aqui não disse o nome, mas está perguntando. Nazaré. Veja, as cirurgias no plural de próstata, elas são várias. Dependendo do tipo de cirurgia, pode haver uma dificuldade muito grande em engravidar, e algumas cirurgias, como por exemplo a retirada total da próstata, vai sim impedi-lo de ter filhos. Então essa resposta mais completa depende do tipo de cirurgia. Outra pergunta, Luana, e quando a urina está tipo uma massa ou uma baba, o que pode ser? Esse sintoma isoladamente não quer dizer muita coisa, mas a gente pensa logo numa infecção, por exemplo. Infecção urinária que mata, né, doutor Rogério? Infecção urinária pode matar, pode. Aliás, muita gente já morreu de infecção urinária. Né? Não trata e aí morre de infecção urinária. Deixa eu dar aqui uma olhada numa outra pergunta de Tupanatinga. A partir de qual idade é possível realizar cirurgia de fimose em crianças, doutor Rogério? O senhor é especialista também nisso. Olha, dependendo do grau da fimose, a criança ela pode precisar ser operada desde os primeiros dias de vida até a fase adulta. Se a fimose estiver obstruindo muito, dificultando muito a passagem do xixi, a gente pode precisar operá-lo recém-nascido. Então, assim, se está urinando bem, aí a gente examina, passa alguma medicação paliativa e espera ele crescer um pouquinho mais para operar. Mas dependendo da necessidade, pode ser operado em qualquer idade. Quando a gente chama urologista, a gente pensa que só trata da saúde do homem, mas não é bem assim, não é? A mulher também pode se tratar com urologista. Em que aspecto? Criou-se o estigma de que urologista é médico de homem. Mas esse termo uro, ele vem de urinário, sistema urinário. O sistema urinário de mulheres, de crianças e de homens, principalmente a parte cirúrgica, é de responsabilidade do urologista. Então tem muitas doenças femininas que é o urologista que trata. Incontinência urinária, infecção urinária de repetição, cálculos renais também que acometem as mulheres. Isso tudo são patologias tratadas pelo urologista, que também é médico de mulher, ele é médico do sistema urinário. Doutor Rogério, eu queria que o senhor explicasse para a gente a seguinte questão. O paciente ele vai no seu consultório, ele faz os exames, o senhor percebe que ele está com câncer de próstata. Aí, a partir dali,
ele é encaminhado para um especialista em câncer ou o urologista, o médico urologista, ele continua acompanhando esse paciente? Como é que é feita essa transição? Quem acompanha um paciente com câncer de próstata é o urologista. Tem um determinado, como eu já falei agora há pouco, um determinado estágio da doença em que ele vai precisar de um tratamento conjunto com o oncologista. O oncologista é o especialista clínico, principalmente da parte de quimioterapia, a radioterapia é um médico específico que faz. Então, assim, pode precisar de um acompanhamento conjunto com o oncologista, dependendo do estágio da doença. Mas o câncer de próstata é uma doença tratada pelo urologista. A gente está falando de uma doença muito triste que tem acometido muitos homens. Mas tem salvação? A pessoa que está com câncer de próstata pode, assim, perdi a minha vida, vou morrer. Tem solução, doutor? Tem sim. Dependendo também do estágio, eu sempre reforço isso, porque o câncer, ele é uma doença que tem muitos aspectos. Então, dependendo do estágio, ele tem uma chance alta de cura, e quando não se tem como curar, existe o tratamento paliativo, que pode dar uma boa qualidade de vida ao paciente por vários anos depois do diagnóstico. A cirurgia robótica é um aliado muito de vocês no tratamento, não é? Aqui em Arco Verde vocês já contam com cirurgia robótica ou ainda não? Como é que é feito esse tratamento de pessoas que estão acometidas com câncer de próstata? A cirurgia robótica, ela é uma novidade no Brasil, de um modo geral, e chegou há pouco tempo em Recife. Não temos em Arco Verde, porque o custo de manter um robô, ele é muito alto, bastante alto. E a vantagem cirúrgica é excelente para cirurgias de próstata, mas ainda não é tão superior à cirurgia aberta ou por videolaparoscopia. Cirurgias por videolaparoscopia nós temos aqui em Arco Verde, o pessoal chama popularmente de cirurgia por laser. Existe a cirurgia por laser e existe a cirurgia por vídeo. São coisas distintas. E a robótica nós não temos aqui. A robótica precisa de uma estrutura e de um grau de investimento muito alto. Doutor, eu queria falar agora sobre a andropausa. De fato, ela existe na vida do homem, não é? A mulher tem a menopausa, não é isso? O homem tem a andropausa. Geralmente é muito conhecido a menopausa da mulher. A mulher está em menopausa, não é? Não pode mais ter filho e tudo mais. O que é a andropausa e em que idade ela se manifesta no homem? Veja, esse termo andropausa, ele é utilizado popularmente, mas ele não é correto. Os urologistas dizem uma sigla chamada DAEM, D-A-E-M, que é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. É um declínio que acontece. E isso varia muito de idade de um indivíduo para o outro. Um declínio na produção de um hormônio que nós temos chamado testosterona, e isso traz alguns efeitos. Não existe uma idade determinada para isso. Isso varia também com genética, mas também com hábitos de cada pessoa. E não é uma coisa certa que vai acontecer. Tem homens que têm um declínio, é mais raro, entre os 50 e 60, tem homem que vai ter um declínio na sua produção hormonal acima de 80 anos. Isso é muito variável. Mas também quem conduz esse tipo de problema é o urologista. Aí, com a chegada dessa andropausa, quais são as modificações, então, que o homem percebe no seu organismo? Ele percebe alguma mudança no vigor, na saúde? Como é que é? Olha, a queda na produção hormonal traz alguns efeitos clínicos, sim. Como, por exemplo, facilidade no ganho de peso, fraqueza muscular ou atrofia, diminuição da disposição física, diminuição na atividade sexual. É uma síndrome, é um conjunto de sintomas que acendem o sinal de alerta. Quer dizer que o homem diminui o tamanho, mas fica mais baixo? Não. Não é isso.
o tamanho, a altura física não. Sim, a altura física não. A altura física, naturalmente, com o envelhecimento, Sim. a gente perde aí alguns centímetros, porque a nossa postura se modifica, mas aí é do envelhecimento. Entendi, não é da andropausa não. Então é isso, entendeu? Ótimo, mas é bom esclarecer essa dúvida, por isso que o Dr. Rogério está aqui, né, para tirar essas dúvidas. Aí tem mais perguntas aqui chegando no 999740002. Uma ouvinte quer que o senhor repita mais uma vez o telefone. Ela tem um filho que tem 3 aninhos, está com problema de fimose. É a Gabriela do sítio Agrestim, na Cidade da Pedra. É 3822-3509. Aí outra pergunta, Inalda Maria da Silva, da Padre Anchieta, fica lá no São Cristóvão, aqui em Arco Verde. Dácio, pergunta ao Dr. Rogério se cistite é grave. Olha, É da sua área? É sim. Cistite é um processo inflamatório da bexiga. Ela é diabética, viu? É um nome bem genérico. Se não for adequadamente tratada, pode evoluir para uma situação mais, eu vou usar a palavra grave, mas não chega a ser tão grave. O fato de ser diabética aumenta a chance de complicar. Tem dor nos rins e no canal da urina também, tá dizendo aqui. A defecção tem dificuldade, preguiça, dificuldade de urinar. Ela está com um quadro bem complicado que precisa para uma consulta. Isso, ela precisa ser avaliada. Urgente. Esses sintomas todos que ela está relacionando aí pode ter tudo a ver com uma diabetes descompensada, como pode ter mais alguma coisa aí, tem que ser avaliada. O doutor Rogério, quando a gente fala da saúde do homem, aí a gente fala dessa andropausa, existe uma reposição hormonal, porque as mulheres na menopausa, elas têm uma reposição hormonal, não é? E os homens também têm. É o senhor que passa essa medicação? Isso, quando há declínio na produção hormonal, e isso é detectado através de alguns exames de sangue, nós fazemos a reposição, sim. Há medicações no mercado, há várias apresentações, tem injeção, tem spray, tem pomada, tem uma série de formas de você repor a testosterona, mas primeiro tem que detectar a diminuição da produção hormonal. Tem que ser avaliado. Você não pode chegar na farmácia e comprar. É tanto que são medicações controladas. Os hormônios masculinos sintéticos, eles só são vendidos mediante receita controlada. A partir de que idade o homem se torna infértil? Existe uma idade específica ou não? Olha, a natureza programa o homem para produzir espermatozoide até o último dia da vida dele. Então, assim, não existe uma programação de diminuição ou parada na produção de espermatozoides. Aí, em quais situações, assim, as pílulas para disfunção erétil podem prejudicar a saúde? Primeiro, se tomar em excesso, como qualquer remédio, né? Qualquer medicação que você tome em excesso pode lhe fazer algum mal. Alguns pacientes não podem tomar de jeito nenhum. Ou não de jeito nenhum, mas evita-se o máximo possível. Por exemplo, pacientes que têm alguma doença cardíaca e tomam uma medicação à base de uma substância chamada nitrato. Não se deve tomar esse tipo de medicação com remédios à base de nitrato. Isso pode provocar um problema cardíaco importante. Mas, de um modo geral, são medicações muito seguras. Eu acho que o senhor, já está falando aqui sobre a saúde do homem, eu acho que o senhor deve se deparar todos os dias no seu consultório, quando o senhor está lá na sua sala com o paciente, não é? E ele chega para o médico e diz: doutor, eu não estou muito bem com a minha mulher, não é? Já faz tempo que a gente não namora, passa aí um azulzinho para mim. Doutor, como é que... E tem muita gente que quer ir na farmácia, que vai na farmácia tentar comprar esse medicamento. Eu queria que o senhor falasse dos efeitos colaterais que uma pessoa pode tomar um remédio desse sem a prescrição médica. Olha, esse tipo de medicação está popularmente difundida. Antigamente só existia praticamente um, né, que era o Viagra, o Sildenafil. Mas hoje tem várias opções. Por isso que é bom conversar com o médico. Segundo, nem sempre o problema é resolvido com um azulzinho. Por isso que é importante conversar com o urologista. Ele vai avaliar, tem vários fatores envolvidos nessa diminuição na atividade sexual. Ele vai avaliar primeiro a situação e aí sim, se ele vir necessidade, ele pode prescrever alguma medicação nesse sentido. Os efeitos colaterais mais comuns desse tipo de remédio, isso varia de uma pessoa para outra, mas o mais comum é dor de cabeça, vermelhidão facial, né, o rosto ficar muito vermelho, dor lombar,
dor nas costas, essa medicação pode provocar. Então, assim, são efeitos colaterais que, na maioria dos homens, não são tão importantes, mas tem homem que não consegue fazer mais nada. Toma o remédio e adoece. Vamos esclarecer o seguinte: quantas vezes um paciente, normalmente, ele pode tomar, digamos, esse remédio azul? Não é por semana. E ele tem que tomar o medicamento quantas horas antes da relação? Como eu te falei, tem várias apresentações do mercado. Sim. Tem remédios que passam a agir entre 10 e 15 minutos depois que se toma, e outros demoram um pouco mais, 30, 40 minutos. Isso varia. E também, dependendo do remédio, esse efeito pode durar de 4 a 6 horas ou até 36 horas, dependendo do remédio que se toma. Isso também vai depender do estado de saúde do paciente. Pacientes mais saudáveis, que tomam apenas para melhorar a performance, o efeito do remédio vai durar um pouco mais. Pacientes que têm alguma doença, por exemplo, idoso diabético, o efeito vai durar um pouco menos. Isso varia. Então há também pacientes que, mesmo com a saúde, eles pedem para tomar o medicamento, procuram um médico para isso? Procuram sim, pedem. E muitos compram sem procurar mesmo, vai na farmácia e compra. E é prejudicial então, né, doutor? Isso não é bom. Isso pode causar infarto e derrame? Não isoladamente, não. A medicação só, o remédio, não. Isso depende de alguns fatores mais também, mas isoladamente não. Doutor Rogério, quais são as cirurgias gerais que o senhor realiza aqui em Arco Verde, que são as que as pessoas mais lhe procuram? Eu faço a especialidade de cirurgia geral e de urologia. Então, dentro desse leque, eu opero no Hospital Memorial, que é um hospital de excelente estrutura. Eu opero lá vesícula, hérnia, próstata, no caso de criança, hérnia também em crianças, fimose, o testículozinho que não desceu, a gente opera também, varicocele, que são varizes no saco escrotal. No caso da mulher, bexiga baixa, esterectomia, incontinência urinária, que tem indicação de cirurgia, a gente opera também. Então é um leque bem sortido. Esterectomia é uma cirurgia bem complexa, não é? Porque mexe muito com a mulher, não é? Depois ela vai precisar também fazer uma reposição hormonal em relação depois dessa cirurgia, né, doutor? Depende. Se na esterectomia nós retirarmos os ovários, sim, ela vai precisar de reposição hormonal. Se na esterectomia a gente tirou só o útero e deixou os ovários, essa reposição não é necessária. Diante aí do momento que nós estamos vivendo desse quadro da Covid-19, existe alguma sequela que possa se relacionar à urologia ou não? Uma primeira sequela é o que está atingindo outras especialidades médicas, é a sequela emocional. O nível de estresse das pessoas, de um modo geral, por conta dessa doença, tem afetado muito os cidadãos em vários aspectos. No caso da urologia especificamente, o estresse afeta a vida conjugal, a vida pessoal, a atividade sexual. Tudo isso é afetado quando você emocionalmente não está bem. Existe um trabalho recente que ainda não foi taxativo, não é certeza, mas acredita-se que o vírus atinge de forma especial os pulmões, os rins e os testículos. Tem até um professor da Universidade de São Paulo, da USP, e que ele estava, até na internet, é fácil de achar, ele comenta um trabalho dos professores de lá, da USP, que mostram um processo inflamatório nos epidídimos, que são estruturas que ficam vizinhas ao testículo, e que isso pode, a longo prazo, isso ainda não foi estabelecido, pode comprometer a fertilidade. Ô doutor, estão chegando muitas perguntas e eu quero atender todas aqui no Zap da Independente, no 999740002. Tem um ouvinte aqui perguntando: homens com apenas um testículo, a mulher pode engravidar? Pode sim. Ô, doutor, por que há casos que nasce só com um testículo? Não, ele tem um testículo. Eu não sei no caso desse homem especificamente, sim, o que foi que provocou a perda do outro. Sim. Ele pode não ter o outro porque ele não desceu, porque o nosso testículo ele é formado dentro do abdômen e na fase final da gestação, até o primeiro, segundo mês de vida, até 3 meses mais ou menos, esse testículo ainda pode descer. Ele pode não ter descido. Ele pode ter perdido um trauma, uma pancada, uma coisa desse tipo. E existe um evento urgente, uma urgência, uma emergência que a maioria das pessoas não conhece, que é a torção testicular.
E o testículo ele pode torcer, parar de funcionar e ele perder o testículo. É uma situação, é bem doloroso e é uma situação também que pode ter havido. Mas, independente da causa da perda do outro, e tumores, né? Câncer de testículo também pode precisar tirar o outro. Mas câncer de testículo? Isso. E é gerado do nada esse câncer do testículo? Não, tem alguns fatores predisponentes, felizmente é raro, e dependendo do tumor, o tratamento tem um resultado muito bom. Esteticamente, que a gente fala, não é? Mas só para finalizar a Sim. resposta, um homem com um testículo só pode ter uma vida normal, pode ser pai, pode ser sem problema. Esteticamente fica uma coisa diferente, né? Um homem com um testículo só. Isso. Já existe plástica para isso também? Não existe prótese. Prótese. Existe sim, prótese, caso o homem queira. Mas na maioria dos casos, pelo menos os pacientes que eu tenho mais contato, eles se acostumam com a situação de uma forma em que nem fazem questão. Alguns fazem e a gente bota. Entendi. Prótese de silicone. O senhor também coloca? Coloco, sim. Doutor Rogério, o melhor e mais competente médico é a Thelma, que está dizendo aqui no nosso zap. Quanto tempo leva a recuperação após uma cirurgia de vesícula? Olha, a cirurgia de vesícula depende da atividade que a pessoa vai fazer. Então, a cirurgia de vesícula que é feita por vídeo, por exemplo, que o pessoal popularmente chama de laser, dependendo da sua atividade, você pode voltar ao trabalho com poucos dias depois. Por exemplo, quem trabalha no escritório, num computador, passou a dor, melhorou, com uma semana ou menos, volta às atividades. Quem trabalha fazendo esforço, pegando peso, aí o período de repouso é maior. E a cirurgia aberta, que é no corte, essa requer também um repouso maior, dependendo da atividade. 15, 30, às vezes 60 dias para voltar às atividades. Outra pergunta parecida. Meu pai tem 78 anos, ele tem um PSA muito alto e já fez até 2 biópsias, mas graças a Deus não deu nada sério. O que fazer? Manter o acompanhamento. As biópsias, elas não são 100% eficazes na detecção do câncer. Caso isso persista, sentar com o urologista qual a estratégia que vai ser montada para ou só acompanhar, que dependendo da idade, o acompanhamento não pode deixar de ser feito de jeito nenhum. Pode-se estudar uma nova biópsia de uma forma diferente. Pode-se também conversar sobre uma raspagem na próstata para tirar pedaços mais internos. Então, assim, é um caso que precisa ser analisado. E chegando perguntas, viu, doutor? O senhor tem que ser aí bem breve para atender todo mundo. Adriana Gomes, boa tarde. Gostaria de saber se ele faz cirurgia de endometriose. Se o foco da endometriose estiver no trato urinário, a gente faz. Mas primeiro diga pra gente o que é endometriose, então, doutor, porque eu sou leigo e não sei. Endometriose é um tecido interno do útero da mulher. Da mulher. Sim. Né? Eu esqueci de dizer que é da mulher, mas a endometriose é um implante de tecido feminino, de tecido endometrial, que é a camada mais interna do útero, fora do útero. Então, se você tem implante de tecido fora do útero, a gente chama de endometriose, que provoca muitos sintomas, dependendo da localização. Dependendo, no ciclo menstrual, ela pode sentir dor. Ela, geralmente, a maioria se queixa mais de dor mesmo. E o que provoca a endometriose? Uma das causas é menstruação retrógrada. Por exemplo, a mulher menstrua, a menstruação desce normal, em alguns casos ela sobe e sai pelas trompas. É uma causa. Uma outra causa, cirurgia, alguma cirurgia ginecológica que mexeu com o útero, cesariana, operação cesariana que abre o útero, pode disseminar tecido endometrial na cavidade. Então, assim, a endometriose, se tiver acometendo o trato urinário ou genital feminino, a gente opera. 12:12, eu estou conversando aqui com o médico urologista e clínico geral, o Dr. Rogério Lima, o nosso convidado da semana. Maria de Sertânia, gostaria de saber se o Dr. Rogério, ela é uma senhora de 84 anos, está com o útero e bexiga para fora. Pode fazer cirurgia nessa idade, doutor? Que tipo de cirurgia seria? Nesse caso, tem um nome que a gente chama de prolapso. Nesse caso, a cirurgia é a retirada do útero, ela tem indicação de histerectomia, e a fixação da bexiga no lugar certo. Isso aí, e pode ser operada. Para isso, a gente faz uma avaliação antes do estado de saúde dela. Uma avaliação cardiológica e tal. Se ela estiver bem de saúde, mesmo com essa idade, ela estando bem de saúde,
pode operar. Quando uma mulher faz laqueadura, é possível reverter se não tiver os finais das trompas? Luciana, do bairro do JK. Olha, eu vou logo dizer que eu não faço esse tipo de cirurgia, mas que é possível sim. Das perguntas ao Dr. Rogério se cistite é grave e se tem cura. Eu sou Inalda da Silva, da Padre Anchieta. Já respondeu essa, doutor? Então eu que me atrapalhei aqui. Gostaria de saber do Dr. Rogério, tem um filho de 13 anos, altura 1,70 m, apresenta uma postura um pouco curva. Essa alteração tem relação com o crescimento? Convém levar ele a um ortopedista para uma avaliação e possível intervenção? É a Fábia. Não, eu aconselho levar ao ortopedista, porque a principal causa desse tipo de problema é vício de postura. Então ele pode estar com vício, ou seja, sentar da forma errada, deitar da forma errada, ler da forma incorreta. Então o ortopedista é a pessoa indicada para avaliar. Outra pergunta, epidimitite crônica pode evoluir para um câncer? Epididimite. Isso. Epididimite crônica, não tem relação com câncer. Mais uma pergunta, que estão chegando várias aqui, a gente termina indo para as mesmas. Gostaria de saber, meu esposo perdeu muito peso, mas ele não sente nada, estamos preocupados, não quer que fale o nome dela. Tem que procurar o médico, né? Se perdeu muito peso, alguma coisa errada está acontecendo, né, doutor? Outra pergunta, Malu de Arco Verde. Doutor, estou com cisto no rim, tenho que operar? Não, na maioria dos casos, na grandíssima maioria dos casos, não há necessidade de se operar cisto renal. Tenho 2 filhos, um de 6 anos e outro de 5 anos, todos os 2 têm fimose. Um fez redução de fimose, o outro também, o mais a pontinha saiu. E o outro, o que devo fazer? Você entendeu, Rogério? Ela disse Não. que os 2 têm fimose. Aí um fez a cirurgia, né? A redução da fimose. O outro também, mas a pontinha saiu. E o outro não saiu ainda da ponta da fimose. Não, aí eu tenho que Analisar, né? eu tenho que examinar os... Essa foi a pergunta que ela fez aqui para o Dr. Rogério. Uma outra pergunta. Dácio, pergunta ao Dr. Rogério se ele faz estereoscopia. Eu tenho pólipos. Esteroscopia. Isso. A esteroscopia é um procedimento ginecológico e nenhum ginecologista, aliás, ninguém faz aqui em Arco Verde. Eu quero pedir desculpas, até a gente fica até rindo, porque são nomes estrambólicos. E realmente quem não é da área se confunde, por isso que eu estou até, às vezes, aqui errando os nomes que a saúde deu para esses problemas. A última pergunta. Meu esposo... Essa já foi. Então, deixa eu ver aqui essa outra. Outra pergunta que chega. Esse médico é show. A Maria lá de Sertânia. Estão chegando também muitas mensagens de áudio. A gente não tem como colocar no ar os áudios. Por isso que era bom que as pessoas escrevessem. Então, a última pergunta. Essa ouvinte é a Luciana da Silva, aqui em Arco Verde. Ela diz que sente uma dor no abdômen do lado esquerdo, já fez vários exames de imagem e não consegue descobrir o que ela tem. O que pode ser, doutor Rogério? Olha, uma dor no lado esquerdo é um sintoma bem genérico. Entre as investigações de algum problema intraabdominal, a gente também investiga a coluna. Às vezes, um problema neurológico lá na coluna pode trazer uma dor para outra região e a gente investigar num ponto em que não está acontecendo nenhum problema. Então, aumentar o leque de investigação. Hérnia nos testículos também é caso de operação? É cirúrgico. É cirúrgico. E tem que procurar um médico rápido. Quanto mais cedo se operar a hérnia, melhor. Doutor Rogério, olha, são muitas as perguntas. Infelizmente não vai dar, porque nós já passamos aqui do horário. Mas a gente vai lhe trazer outras vezes, porque o senhor vê aí a importância dessa sua área para a vida de todas as pessoas, não é? E como o senhor é querido, não é? E respeitado para todo mundo estar aqui conosco, aqui, fazendo perguntas nessa entrevista. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Deixe mais uma vez aí o contato do Instituto Curar e o endereço para que as pessoas possam não só fazerem as perguntas aqui na rádio, mas irem pessoalmente para o médico avaliar, que é o mais importante. Nosso consultório é o Instituto Curar
ele fica na rua Sávio Napoleão, onde funcionava o antigo Altino Ventura. Mais uma vez, eu só agradeço demais o espaço. Isso aqui, além de ser um serviço de saúde pública, também divulga o nosso trabalho, que é feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Entendeu? E, mais uma vez, muito obrigado. A gente aqui agradece. O Entrevista Independente vai ficando por aqui. Você pode rever o programa na íntegra no Facebook da Independente. É só acessar facebook.com/FM Independente. A nossa entrevista vai estar lá disponível para você rever a qualquer momento. O Revista da Cidade vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência na apresentação de Paulo Moreno e na redação a jornalista Rebeca Siqueira. Para você, uma ótima tarde, bom final de semana. Se cuida, usa máscara, fique em casa, a Covid está alta, então se previna. Abraço. Você ouviu Revista da Cidade, o programa de maior audiência do rádio, aqui na Independente FM. CYD 246, Rádio Independente FM, 93,7 MHz, Arco Verde, Pernambuco. Mais de 80 municípios ligados na mais potente do interior de Pernambuco. Uma empresa do Grupo Siqueira. A rádio que todo mundo ouve mais, muito mais. Independente FM. Hora certa para você, agora 12h19. Está no ar o programa Empresa Responsável. Meu boa tarde a você, estamos aqui no programa da ACA que está realizando a campanha do agasalho. Doe todo tipo de roupa em bom estado, lençóis, cobertores, agasalhos, calçados e outros no ponto de coleta sede ACA, até este dia 15 de junho de 2021. A campanha do agasalho tem o apoio de